bem? Hoje nós vamos falar sobre o módulo 3 da apostila. Vamos continuar falando sobre esse módulo 3, que é o continente africano e seus aspectos humanos. Nós vamos falar um pouquinho da distribuição da população, vamos falar das maiores cidades, vamos falar aonde estão concentradas a maior número de pessoas e por que existem aí verdadeiros vazios demográficos. Bom, o continente africano, ele apresenta em média cerca de 34 habitantes por quilômetro quadrado. É claro que isso não é uma regra, existem exceções. As cidades, por exemplo, há países e cidades que concentram muito mais pessoas por quilômetro quadrado e outras que não tem absolutamente ninguém. E isso em parte ocorre, pessoal, justamente pela ocorrência de 3 grandes desertos, que é o deserto do Saara, Namíbia e Kalahari. Então esses lugares não são propícios para a ocupação humana, fazendo com que a densidade demográfica seja muito baixa. E a gente vai ver aí aonde estão concentradas a maior parte da população. Aqui, pessoal, nós temos um mapa. Esse mapa, ele tem na apostila de vocês, tá? Eu coloquei aqui pra gente poder estar visualizando melhor. Em 2011, né, tinha cerca de 1 bilhão de pessoas que viviam na África, distribuídas irregularmente pelo seu território. Assim como acontece no nosso país, existem áreas aí densamente povoadas e outras chamadas de verdadeiros vazios demográficos. Aqui a gente consegue ver pela legenda que a maior concentração da população, ela está justamente perto aí do litoral. São áreas onde existem grandes portos e aonde o clima também favorece. Aqui nós temos um grande vazio demográfico que é justamente a área de abrangência aí do deserto do Saara. Temos aqui o Kalahari, né, e o deserto da Namíbia, que existem aí, às vezes, nenhum habitante por quilômetro quadrado. Aqui nós temos as grandes concentrações demográficas. São cidades e países aí que têm grande importância dentro do continente africano. E nós conseguimos verificar o quê? Que justamente na área de litoral e sem a presença de grandes desertos, onde o clima favorece, aqui próximo, né, à linha do Equador também, há um vazio demográfico, porque nós temos ali a floresta do Congo, que muito se assemelha com a nossa floresta amazônica. Isso faz com que não haja aí grande densidade populacional devido ao clima também, que é um clima muito difícil, é um clima muito quente, muito úmido, e o deserto por apresentar esse clima muito árido. Bom, a maior parte das cidades africanas, em especial das regiões subsaarianas, teve início com a colonização europeia. Pessoal, lembra quando eu falei para vocês que o continente africano ele pode ser subdividido em África subsaariana, né, e África do Norte. Acima nós temos a África do Norte, abaixo do deserto do Saara nós temos aí a África subsaariana. Acima aí, né, dentro aí do deserto do Saara e acima dele nós temos Egito, a Líbia. São países onde a população é predominantemente árabe, de religião islâmica, onde apresentam aí os melhores índices de desenvolvimento. É claro que nós temos aí exceções. Na África subsaariana, por exemplo, nós temos a África do Sul, que é um país emergente. Mas abaixo aí do deserto do Saara tem a classificada África subsaariana, onde a maioria da população é negra, onde os rituais ainda são tribais e onde a gente verifica aí uma grande desigualdade social, onde a maioria dos países atravessa sérios problemas econômicos. Existem as cidades chamadas interior, né, tem a função comercial e se desenvolve a partir dos antigos povoados e feiras para os produtos rurais. Atualmente tem função administrativa, embora o comércio se mantenha. Tem as industriais, quase todas relacionadas à exploração de recursos minerais e energéticos. Muitas estão se transformando em importantes centros econômicos, políticos e administrativos. Então nós temos aí 3 tipos de cidade, tá? As principais são as feitorias, são cidades portuárias com a função comercial. Nas últimas décadas tornaram-se os mais destacados centros econômicos e administrativos do continente. Quando vocês estiverem assistindo essa videoaula, peguem a apostila de vocês e grifem principalmente esses aspectos que eu estou passando. Isso daqui foi tudo tirado da apostila de vocês, onde eu fiz esses slides para nós podermos estar visualizando melhor através dessa videoaula. Mas quando vocês forem assistir, por favor, peguem a apostila de vocês e usem aquele mesmo esquema que nós utilizamos em sala de aula, de irem grifando aí essas partes na qual eu estou me atentando mais. Então existem aí 3 tipos: as feitorias, as cidades de interior que têm a função comercial, se desenvolveram a partir dos antigos povoados, desde a época lá da colonização, e as industriais,
que acabam aí que abarcando a maioria das indústrias que existem dentro do continente africano. Bom, existem duas formas de organização do espaço urbano dentro do continente africano. Nós temos ali a influência europeia, é a mais numerosa, marcada pelo domínio colonial, sendo visíveis 3 divisões. Centro, onde se concentra o comércio, serviços e administração pública. O bairro rico, com construções de melhor qualidade, com arquitetura europeia, ocupado principalmente pela população branca. Bairros pobres, com predominância de construções precárias, habitados sobretudo pela população africana negra. Existem a influência islâmica. Ocorre na porção norte do continente. Foi o que eu falei para vocês, galera. Isso aqui, essa influência europeia, ela ocorre principalmente na África subsaariana, nos países ali abaixo do deserto do Saara, os países que apresentam aí as maiores desigualdades sociais, os maiores índices de fome, as maiores epidemias, tá? As menores rendas per capita, menores PIBs, menor escolaridade. Aqui, na influência islâmica, ocorre principalmente na porção norte, acima do deserto do Saara, onde as cidades são marcadas pela cultura islâmica. Geralmente apresenta 2 divisões. Medina, que é o núcleo antigo, né, que foi criado lá pelos grupos religiosos, muitas vezes é cercado por muralhas, contendo 1 ou mais mesquitas, ruas estreitas, sem planejamento, intenso comércio, bazares e habitações pobres. E Cidade Nova, com construções mais modernas, influenciada pelo gosto arquitetônico dos colonizadores europeus, com ruas mais largas, espaços verdes, edifícios mais altos e habitações de classes sociais mais altas. Então, tanto na influência europeia quanto na influência islâmica, nós vemos claramente aqui a divisão entre os mais ricos e os menos favorecidos, tá? É claro que existe sim boas condições de vida na África subsaariana e existem condições precárias na África do Norte, mas de forma geral a África do Norte ela apresenta melhores condições de vida, enquanto que a África subsaariana ela acaba que abarcando aí as maiores desigualdades sociais do planeta. Lembrando que o continente africano é o continente que mais sofre aí as desigualdades sociais. É claro que nós temos aqui na América Latina também um grande número de países em situações muito precárias, mas sem sombra de dúvidas, o continente africano, além de passar por todos esses problemas sociais e econômicos, ele passa aí por vários conflitos, né? Várias guerrilhas, várias guerras civis. Bom, a urbanização é pequena na África, chegando a 54% da população absoluta em 2017. Quer dizer o quê, pessoal? Que grande maioria da população africana ainda vive nos campos. Isso se dá principalmente em países subdesenvolvidos, de uma situação muito precária. Eles têm no setor primário da economia o seu carro-chefe, e isso não é bom, como eu já expliquei para vocês. Um país desenvolvido, um país que está caminhando aí a passos largos, ele tem que desenvolver tanto o setor primário, o secundário e o terciário. E dentro do continente africano, a gente vê que isso não é possível. Eles têm ainda uma agricultura arcaica, muitas vezes, com o uso de instrumentos rudimentares para a sua agricultura, e isso não favorece a sua expansão econômica dentro do cenário mundial. O êxodo rural tem crescido rapidamente em diversos países, sobretudo nas grandes cidades do litoral. O rápido crescimento dessas cidades, associado à falta de capital e planejamento e infraestrutura, cria graves problemas urbanos, como favelamento, falta de saneamento básico, ausência de coleta de esgoto e precariedade dos meios de transporte, da saúde e da educação. As situações mais graves se refletem na extremamente elevada parcela de população favelada. É o que acontece na maioria dos países subdesenvolvidos. Essa rápida urbanização, ela traz sérios problemas, como nós já estudamos lá nas características dos países subdesenvolvidos. As cidades não estão preparadas para esse grande êxodo rural. As pessoas vêm, elas não têm uma profissão, elas não têm moradia digna, acabam ocupando aí espaços inapropriados para estarem morando. Elas acabam ocupando os chamados subempregos, né, ou se tornam aí trabalhadores informais, e isso vai gerando um cenário caótico dentro da economia desses países. Aí falta infraestrutura, tanto no trânsito, na coleta de lixo, de esgoto, água potável, luz elétrica. Então, a maioria desses países são muito carentes dentro desses aspectos sociais e econômicos. Bom, pessoal, eu deixei para vocês exercícios, tá? Esses exercícios estão também no plural. Eu coloquei lá para vocês dessa semana, da semana passada eu vou corrigir e o relatório será gerado. Então eu coloquei exercícios tanto dentro do plural
como da apostila. Aqui na apostila, o que é que vocês vão ter que fazer? Pode passar. Passa. Vocês, além de fazer os exercícios que estão dentro do plural, vocês vão responder as questões das páginas 277 e 282. A correção a gente vai fazer na próxima videoaula, tá legal? Eu não sei se amanhã eu devo estar gravando essa próxima videoaula para vocês e tá enviando aí essa correção. Seria a atividade 1 e a atividade 2 da apostila, além das atividades que estão lá dentro do plural. Bom, pessoal, por hora é só, tá? Não deixem de acessar o plural, não deixem de fazer as atividades, não deixem acumular. Como vocês podem ver, nós estamos mandando aí todo o conteúdo para vocês. Nós já não estamos mais no sistema de revisão, isso já é um conteúdo novo, tá? Então, até a próxima videoaula. Beijo, fiquem com Deus e se cuidem.